A todos. Daremos agora início à nossa reunião virtual da noite. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, e informamos aos nossos irmãos que logo após a palestra teremos o passe virtual e a fluidificação das águas para aqueles que interessarem preparar a água para fluidificar. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, buscando a sintonia viva com as forças do amor, com a alegria de estarmos aqui neste reencontro, rogando ao Mestre Jesus que nos ampare, nos assiste nesta noite, já agradecidos por tantas dádivas e bênçãos recebidas em nossas vidas, e ainda pela oportunidade de estarmos aqui para o estudo do seu Evangelho, bálsamo curador de todas as nossas chagas, das nossas angústias e incertezas, sustentação para o nosso equilíbrio e nossa paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo o mal, pois são vosso o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus, em nome de Irmã Sheila, confiados na presença amiga e generosa dos benfeitores espirituais que nos auxiliam nessas atividades, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião virtual desta noite, com a prece cantada à Irmã Matilde. Que assim seja.
para a nossa preparação do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 59, Palavras da Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro. João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres, verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam, opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito, sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo como água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinala o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade, aproveitas quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a agradecer a existência, mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Meus irmãos, com muita alegria, nós passamos a palavra ao nosso irmão Eduardo Vieira, expositor do termo evangélico programado para a noite de hoje, rogando a todos vibrações de luz, de harmonia, e a Jesus rogamos ampará-lo e intuí-lo nessa missão importante para todos nós. A todas e a todos, que Jesus, na sua imensa bondade, possa nos envolver a cada um, a fim de que participemos satisfatoriamente dessa nossa reunião virtual programada para a noite de hoje. Inicialmente, gostaria de agradecer aos dirigentes do Centro Espírita Irmã Sheila, essa importante instituição espírita da nossa capital aqui, de Goiás, em Goiânia, que tem realizado ao longo de décadas um trabalho extraordinário em favor do esclarecimento das criaturas, do auxílio também de primeira hora àqueles que mais precisam. Então, para nós é sempre uma alegria estar aqui participando das atividades do Centro Espírita Irmã Sheila com todos. Nós recebemos o convite para a reflexão da noite de hoje e pensávamos em um tema que pudesse trazer nesse momento difícil que nós estamos passando, no nosso país, enfim, o mundo inteiro, em fase de ainda compreensão melhor a respeito dessa pandemia que nos assolou a todos, e pensávamos em falar sobre algo que pudesse nos auxiliar neste momento que estamos sendo impelidos ao isolamento, alguns dizem, né, ao distanciamento social. Então, imaginamos em falar um pouquinho sobre a obra de Francisco Cândido Xavier. E o tema da noite, nesse sentido,
intitula-se, né, Chico Xavier e as obras complementares. Para nós espíritas, falarmos de Chico Xavier, né, e obras complementares, o tema já nos soa muito claro. Mas para aqueles irmãos que são simpatizantes do Espiritismo, ou que ainda estão buscando aí conhecer a doutrina, o tema está vinculado, quando nós o propomos obras complementares, são como sendo estas, então, complementares às obras básicas da doutrina espírita. As 5 obras básicas que compõem o chamado Pentateuco, né? As obras básicas do Espiritismo. Pois bem, antes de adentrarmos especificamente nesse trabalho extraordinário que Francisco Cândido Xavier desenvolveu em favor da humanidade, e aqui assim nos expressamos, porquanto para ele mesmo, do ponto de vista material, muito pouco ele usufruiu, ou quase nada, pois que doou praticamente toda essa obra em favor de instituições, enfim, de trabalhos de benemerência. Mas antes mesmo de adentrarmos, então, nessa obra portentosa, extraordinária, que veio do mundo espiritual por meio da pena luminar de Francisco Cândido Xavier, é imperioso que a gente compreenda também o contexto que este trabalho foi realizado. E aí é que, então, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, inclusive volvendo aí alguns respingos históricos que nós temos a respeito de Jesus, para que a gente possa, então, dimensionar com propriedade o trabalho desenvolvido pelo Chico. Nós temos, pelas informações de Emmanuel, na obra Vinha de Luz, que Jesus, desde a primeira hora do nosso planeta, desde a sua criação, que Jesus, então, está a velar pelos espíritos, pelas almas que estão vinculadas a essa escola chamada Terra, que para nós também se nos apresenta como sendo um hospital para as nossas almas, uma extraordinária oficina de trabalho. Mas Emmanuel nos apresenta Jesus, na obra Vinha de Luz, então, como sendo o governador do planeta. E essa expressão, ela é interessante porque a notícia de um Messias, do Salvador, daquele que haveria de livrar-nos das nossas maiores dificuldades, ela já é antiga. É tanto que o povo hebreu foi preparado para a vinda deste Messias, né? E a vinda de Jesus causou turbulência naqueles dias, incompreensões sobre a sua verdadeira missão. Mas Emmanuel, ao nos trazer esse termo governador, parece-nos que retira essa questão do sobrenatural e nos apresenta Jesus, então, como o grande gestor do nosso planeta. E na condição de governador, lá na obra Vinha de Luz, Emmanuel nos diz que ao soldado, o mínimo, ou seja, ao simples soldado, é defeso saber dos planos do general. Ou seja, nos é vedado saber em plenitude, contemplando todas as nuances, os planos do nosso governador do planeta. Mas ele mesmo veio à Terra, trouxe-nos a sua mensagem, o ensino direto do Evangelho de Deus, e foi para nós, então, a carta viva dessa mensagem que ele nos trouxe, né? E aí, a gente, então, com a vinda de Jesus à Terra, e com a mensagem imorredora que ele nos legou,
nós ficamos a meditar, né, de qual teria sido, então, a missão de Jesus. Porque ele veio à Terra, enfim, e também em outra obra, nós citamos Vinha de Luz, mas na obra Caminho da Luz, também de Emmanuel, ele nos revela ali o esforço que fora feito para que Jesus, então, pudesse vir ao orbe, transitar conosco aqui, conviver conosco. Ele teve que ofuscar a sua luz espiritual e foi quase que uma grande ginástica para ele vir, então, vir pessoalmente à Terra envergando um corpo material, enfim, sem entrar na polêmica se o corpo era semimaterial ou imaterial, enfim, o mais importante é o legado da mensagem. Mas Emmanuel, lá na obra Caminho da Luz, nos revela que existe, então, uma comunidade de espíritos puros que governam o nosso sistema solar, que governa a nossa galáxia, e que as coisas não estão relegadas às intempéries tão somente ao caos. Pelo contrário, o que impera é a harmonia, o cosmos, né? E Jesus, então, como representante dessa comunidade de espíritos puros, encontra-se diretamente com a responsabilidade de governar o nosso planeta. E aí nós ficamos a nos perguntar, né? Qual seria a missão, então, de Jesus, enquanto governador do nosso planeta? E aí nós precisamos, e aqui nós estamos lançando mão da tradução do Novo Testamento, do Haroldo, vamos ver se dá para mostrar aqui a obra, enfim. Essa na primeira versão, pelo Conselho Espírita Internacional. Não temos tempo para explicar um pouco sobre essa obra, mas a gente faz questão de ir aqui na fonte para até servir como incentivo, pois que às vezes nós gostamos de estudar também por apostilas, textos, enfim, e relegamos a um segundo plano a obra, enfim, né? A mensagem ali na fonte. E pegando o Novo Testamento, na tradução do Haroldo, nós vamos encontrar em João, no capítulo 10, versículo 10, esta informação extraordinária que o discípulo mais jovem, ou como dizia-se, o discípulo bem amado, vejam, não é o mais amado, porque de mencionar o amor que Jesus expressou pessoalmente e tem expressado em favor da humanidade, não dá para a gente dizer que mais ou que menos, mas o discípulo bem amado, pois que acentuou-se a afinidade de Jesus com João, e era o discípulo mais jovem, João anotou com muita propriedade a fala de Jesus e que nós compreendemos como sendo a sua missão. E aqui o mestre vai dizer, pela anotação do evangelista no Novo Testamento, versículo 10, do capítulo 10, intitulado O Bom Pastor. Vejamos que está no capítulo justamente em que o mestre já se coloca nessa condição de pastoril, né? Ou seja, de gestão, de direcionamento, porque o papel do pastor é direcionar as suas ovelhas, organizar o rebanho, né? Então, no capítulo 10, intitulado O Bom Pastor, João anotou: o ladrão não vem senão a fim de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este é o versículo 10. E esta frase que no nosso entendimento, na nossa singela compreensão, representa com clareza a missão de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, se esta então é a missão de Jesus, nós precisamos compreender e buscar como alcançar essa vida em abundância. Em outra passagem logo adiante, João também vai nos revelar uma grande promessa feita por Jesus à humanidade, mas o certo é que quando Jesus se expressa
legando-nos esta expressão, né? Este versículo extraordinário, ele está a nos dizer: vim para que tenham vida, e essa abundância de vida é a vida espiritual, ou a verdadeira vida. Até porque o mestre não estava dimensionando a vida como sendo ela uma mera existência caracterizada do berço ao túmulo, seja ele de lama ou de cinza, enfim. Estava ele a dizer da vida espiritual, da verdadeira vida. Mas o certo é que muito do que Jesus conversou, dialogou e nos deixou como legado, ou seja, os seus ensinos, guardava certa dificuldade de compreensão naquele momento. Tanto assim, dada essa incompreensão, a dificuldade de se abstrair ali, ou de extrair ali da fala do mestre a essência dos ensinos, foi que ele fez essa promessa para a humanidade. E o interessante é que não eram só as pessoas mais simples, que inclusive Jesus buscou o convívio, porque ele não veio em uma convivência nos palácios, nos banquetes da sociedade. Ele buscou uma das regiões mais pobres da Palestina na época, que era a Galileia. Viveu entre pastores, pescadores, pequenos agricultores, enfim, pessoas simples. Mas o interessante de nós analisarmos é que tanto as pessoas simples como os ditos doutores da lei tinham, sim, em grande parte, dificuldade de compreender o que ele estava a dizer. E por isso mesmo, então, que João, logo mais adiante, e quando a gente fala nos doutores da lei, a gente vai observar Jesus conversando com Hanã às portas do templo e não sendo compreendido. Nós vamos identificar Jesus conversando com Nicodemos, outro suntuoso doutor da lei da época, e também não compreendia em plenitude o que ele estava a dizer. O doutor da lei que conversou com o mestre quando daquela última Páscoa, quando ele ia entrando em Jerusalém, depois de ter saído do deserto com os discípulos, passado pela Samaria, e ali então as portas de Israel, ou melhor dizendo, de Jerusalém em Israel, né, na atualidade, na antiga Palestina. Ele também foi interrogado e a resposta dada por ele, contando ali naquele instante a parábola do bom samaritano, também deixou no ar certa incompreensão por parte de alguns que ali se encontravam. Ele percebia que ainda nos faltava elementos, maturidade para compreender em plenitude a sua mensagem. É tanto que no capítulo 14, intitulado, né, ainda do Evangelho de João, intitulado Jesus é o caminho e a verdade e a vida, quando ele também assim se expressou como ele sendo, né, o caminho, a verdade e a vida, e aqui um parêntese, Pastorino, uma pessoa extraordinária, estudioso, que também nos deixou, pela sua literatura, ensinos importantíssimos, em certa oportunidade ele propôs uma melhor leitura desse termo, como a dizer, Jesus é o caminho da verdade e da vida. Mas, se nós formos buscar dos originais, essa é uma extensão de compreensão, porque no original, Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Mas aí nesse capítulo 14, lá, né, nos versículos 25 a 27, é que Jesus, então, compreendendo essa dificuldade da humanidade em apreender a essência dos ensinos que ele estava a ensinar, é que ele fez essa promessa naquela tarde na casa de Pedro, e que João bem anotou no seu capítulo 14, versículos de 25 a 27, quando ele, então, aqui cristalizou o ensino, ou a passagem. Versículo 25. Tenho-vos falado essas coisas,
enquanto permaneço junto a vós. Mas o Paracleto ou Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. É nesta passagem do Evangelho de João, então, que nós vamos encontrar a promessa que Jesus fez à humanidade. Ou seja, que tudo aquilo que ele estava a nos ensinar, ele percebia com clareza a necessidade de instrumentos mais hábeis, de informações mais relevantes e, obviamente, maior maturidade da criatura humana para compreender o que ele estava a dizer. Fez a promessa e a cumpriu no crepúsculo do século XIX, com o advento do Paráclito, né, ou do Consolador, enfim, a depender da tradução. E, para nós, o advento da doutrina espírita representa o cumprimento dessa promessa de Jesus. Ou seja, com a publicação do Livro dos Espíritos, eis que se abre uma era nova para a humanidade, no sentido de melhor compreender as realidades espirituais e, para além disso, viver a verdadeira vida para alcançá-la em abundância, em que pese todas as atribulações, todas as dificuldades, todos os desafios que a existência no mundo nos enseja. E é no Livro dos Espíritos, então, que a gente vai encontrar a resposta a grandes questionamentos feitos pela humanidade ao longo dos séculos. Se nós temos como revelação a primeira, caracterizada no trabalho desenvolvido por Moisés, a temos como a revelação da lei. Jesus, ou a segunda revelação, como sendo a revelação do amor. E a doutrina espírita, ou o advento do espiritismo, a terceira revelação como sendo a revelação, então, da verdade. É claro que nas condições que o mundo ainda tem condições de acessá-la. Mas a verdade trazida pela doutrina espírita enseja às criaturas um novo olhar acerca das leis que regem o equilíbrio do universo, acerca da dinâmica da vida, das possibilidades de conquistar esse reino de Deus no íntimo de cada um e, obviamente, por consequência, viver e como nos prometera Jesus, viver em abundância. Já temos, então, com as obras básicas, informações espirituais muito relevantes e que nos alça a essa condição de, aí sim, à luz da doutrina espírita, melhor compreender o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Livro dos Espíritos veio acompanhado do Livro dos Médiuns, a segunda obra, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta, o Céu e o Inferno, e a quinta, a Gênese. Estas as 5 obras. E aí, os próprios Espíritos, e o interessante é que a primeira mensagem veio personificada em Moisés. A segunda mensagem veio personificada em Jesus. Entretanto, a terceira mensagem, ou a terceira revelação, ela veio despersonificada. A apresentação na obra é: os Espíritos do Senhor comparecem, para nos trazer, ou vos trazer, as grandes mensagens do céu. Ou seja, nos legando uma condição importante neste cenário, pois que, apesar de pequeninos que cada um de nós é ou que somos num coletivo, apesar da nossa pequenez, dada essa despersonificação da revelação, da terceira revelação, nós também temos condições de colaborar. Nós também temos condições de fazer a diferença, pois que o nosso melhoramento enseja também o melhoramento de outros. É por isso mesmo que
Francisco, nós estamos falando de Cândido Xavier, mas o seu xará, aquele de Assis, em certa oportunidade ousou dizer aos seus discípulos, aos seus seguidores, que inclusive inauguraram a dita vida franciscana, de muita simplicidade, né? Francisco de Assis dizia: ide e pregai. Se preciso for, utilizem-se da palavra. Ou seja, dando a compreensão verdadeira dessa mensagem, no sentido de que nós precisamos vivê-la. E aí sim, ela fará sentido para nós e, obviamente, para os nossos, aqueles que transitam conosco. E dessas 4, ou melhor dizendo, das 5 obras básicas, Kardec ainda nos legou outras que muitos bons espíritas, às vezes, deixam em um segundo plano, mas que são obras do codificador e que também têm uma relevância muito grande. Poderíamos aqui citar o Espiritismo em suas expressões mais simples, Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, aquele pequeno opúsculo, O que é o Espiritismo, todas obras de Kardec. E para além das 5 obras, nós temos também ainda obras póstumas, que foi publicada considerando o acervo deixado pelo codificador. Vejamos então que nós temos o cumprimento desta promessa de Jesus com obras extraordinárias. Mas os espíritos que trabalharam e elaboraram desde o início na codificação também nos dissera naquela oportunidade, e Kardec bem anotou isso, revelando-nos que seriam necessários 100 anos de preparação para posteriores 100 anos de verdadeira implementação das mensagens vindas por meio dos espíritos. E se foi em 1857, o primeiro século se desdobrou aí até 1957. Estamos em curso nesse segundo período pré-anunciado pelos espíritos. E não menos importante a este cenário, então, foi para que se intensificasse a compreensão da mensagem de Jesus à luz da terceira revelação, ou seja, à luz do Espiritismo, mas não foi do que o renascimento na Terra desse espírito que também faz parte no nosso entendimento da pleiade de espíritos que participaram e têm participado deste trabalho com Jesus, o nascimento de Francisco Cândido Xavier, aos 2 de abril de 1910. No interstício, então, entre os 100 primeiros anos, adentrando nos 100 anos seguintes e colaborando com essa tarefa, de fato, o trabalho de Chico Xavier é extraordinário nesse sentido. Nós podemos observar que em um curto período e pela densidade das obras, que realmente a participação foi coletiva, né? Inúmeras entidades participaram desse trabalho, pois que foram 412 obras publicadas em vida, e nós temos aqui, né, a primeira, por ele publicada ainda jovem, nessa edição comemorativa, o Parnaso de Além Túmulo, que são mensagens de personalidades do campo da literatura, da poesia, das artes, enfim, e que, inclusive, na época, veio abalar o edifício literário no país. Vários estudos foram desenvolvidos e impressionante foi a conclusão de que, de fato, o perfil daqueles que estavam a trazer as mensagens representava muito, ou quase que realmente identidade às mensagens recebidas. Isso dito pelos leigos, né, pois que para nós espíritas não temos dúvida da legitimidade e dessas mensagens. Das 412 obras,
e nós temos feito um trabalho já de algum tempo, desde a época de Mocidade Espírita, nos faltam 29 títulos, né? Nós temos quase todas as obras do Chico, e a segunda que ele publicou nos chama ainda hoje, apesar dos anos, muita atenção, que é Cartas de uma Morta. Essa é a segunda obra publicada pelo Chico e que são mensagens, né, de Maria João de Deus, ou seja, a própria mãe do Chico, aquela que o recebeu nos braços neste mundo. Só este fato do médium receber como sendo a segunda obra de um trabalho que se iniciava, da sua própria mãezinha, já nos traz aí um significado muito grande da capacidade, né, da sensibilidade mediúnica e talvez, por que não dizermos, da grandiosidade da tarefa, né? O trabalho do Chico se desdobrou em inúmeros outros títulos, e nós vamos aqui citar rapidamente algumas das coleções destas obras, mas nos chamou bastante a atenção uma que ele escreveu, nós vamos mostrar aqui como fizemos com as demais, mas a primeira foi o Parnaso de Além Túmulo e a última foi esse pequeno opúsculo, né, Amor e Verdade. Esta a última obra publicada em vida pelo Chico, de espíritos diversos. Mas como íamos dizendo, uma que nos chamou muita atenção, até porque estamos falando de Goiânia e temos um carinho especial pelo Brasil Central, é esta, Chico Xavier em Goiânia. Esta obra de Emmanuel, também muito interessante e com conteúdo doutrinário e de esclarecimentos extraordinário. Para que tenhamos, por exemplo, a dimensão deste trabalho, Emmanuel nos traz aqui, nesta obra Chico Xavier em Goiânia, e nós sabemos que o Chico, praticamente, em determinado período, ele vinha todos os anos aqui em Goiânia, mas aqui ele trata, né, do encontro em Goiânia, que o Chico foi receber aqui na capital uma comenda. Ele fala de atualidade e doenças mentais, ele fala a criança mutilada, esquizofrenia na infância, família e desequilíbrio mental. Ele fala também sobre harmonia conjugal, paz no ambiente familiar, enfim. E não deixaria de fora, e faz também aqui uma alusão com muita profundidade a respeito de Brasília, de Goiânia, e o estado de Goiás no cenário, né, do nosso país, e espiritualmente também falando a respeito, né, dessa região do país. Enfim, uma obra extraordinária que também, no nosso entendimento, abrilhanta o trabalho extraordinário do Chico. Mas como íamos dizendo, num pequeno esforço que fizemos, e aqui já dizendo também, nós fizemos essa reflexão agora na semana que se passou, com os amigos do Centro Espírita Leon Denis. Eu creio que eles não publicaram, e aí talvez nos ensejou a fala de hoje, né? E quem esteve conosco nessa palestra virtual vai se lembrar que nós estamos seguindo aqui mais ou menos o mesmo roteiro, o mesmo ritmo de reflexão. Mas interessante é que o Chico, então, para nós, pela sua mediunidade e pela sua obra, é como que do tronco, né, do Evangelho e da obra de Kardec se esgalhasse, então, toda essa literatura extraordinária trazida pelo trabalho de Francisco Cândido Xavier. O seu guia espiritual, Emmanuel, nos parece que foi como que um grande maestro organizando a espiritualidade, né, centenas de espíritos que participaram dessa obra magnânima. Ora um ia, ora o outro entrava, ora o outro encaixava uma mensagem, enfim. E surgiram, né, essas obras fantásticas. Para se ter uma ideia da importância desse trabalho, quando, né, o Livro dos Espíritos completou 100 anos de publicação, Emmanuel vem pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e publica a obra Religião dos Espíritos. Quando a obra o Livro dos Médiuns completa 100 anos,
Emmanuel vem pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e publica a obra Seara dos Médiuns. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo completa seus 100 anos, Emmanuel vem e publica a obra Livro da Esperança. E quando também o livro Céu e Inferno completa seus 100 anos, Emmanuel vem e, pela psicografia do Chico, nos traz aquela obra importantíssima, né? Justiça Divina. Vejamos então que existe sim um liame entre a obra codificada por Kardec e o trabalho desenvolvido pelo Chico. Basta nós compulsarmos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos identificar ali uma mensagem de Emmanuel, que fala sobre o orgulho, ou seja, espírito que participou da codificação, vem como guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, participa na organização desse acervo extraordinário, como sendo as obras complementares, e legitima, então, informações valiosíssimas a respeito, não só da doutrina, mas especialmente da missão de Jesus, que é trazer vida em abundância para as criaturas de Deus que transitam sobre a face da terra. Ora, e aí, num trabalho, como íamos falando, um esforço singelo aqui, nós separamos de forma, inclusive, espontânea, porque não estávamos contabilizando, 50 obras. E aí nos cabe dizer que deste trabalho, e temos visto ao longo das décadas médiuns extraordinários, com trabalhos profícuos, né, com a relevância indiscutível, mas a gente vai percebendo que a psicografia do Chico ou de Francisco Cândido Xavier é eminentemente uma psicografia de revelação. Enquanto a maioria dos outros trabalhos mediúnicos que nós temos são trabalhos de inferência. Há uma diferenciação grande neste sentido, né? O trabalho do Chico, então, como sendo realmente esses galhos a construir essa grande árvore, cujo tronco e as raízes ali representadas pelo Evangelho, o tronco pela obra de Kardec e os galhos por esse complemento feito pelos espíritos com a participação direta de Chico Xavier. Ora, se é uma obra de revelação, basta que nós imaginemos estudar doutrina espírita sem, por exemplo, né, as obras que compõem o cristianismo primitivo. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevo, Renúncia e Ave Cristo. Imaginemos estudar a doutrina espírita sem a coleção, estudando a codificação, que é composta, dentre outros, pelos livros O Espírito da Verdade, Estude Viva, Emmanuel, O Consolador, Roteiro. Por exemplo, na obra Roteiro é onde Emmanuel nos revela que a família humana é formada por cerca de 20 bilhões de espíritos ou almas, enfim, né? Pensamento e vida, encontro marcado, vida e sexo, rumo certo. Imaginemos estudar a codificação sem a coleção de Humberto de Campos ou o Irmão X, com as suas obras Crônicas de Além-Túmulo, Novas Mensagens, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Lázaro Redivivo, Luz Acima, Pontos e Contos, Contos e Apólogos, Cartas e Crônicas, Contos desta e de outra vida, Reportagens de Além-Túmulo, e na coleção de Humberto de Campos, ou Irmão X, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, traz revelações extraordinárias sobre o trabalho de transplantação da árvore do Evangelho da Palestina para solos americanos, né, na América do Sul, enfim, no Brasil. Imaginemos nós estudar a doutrina espírita, a codificação, sem a coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, as 13 obras a coleção que se inicia com a obra Nosso Lar, passando pelos Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Entre a Terra e o Céu, Os Domínios da Mediunidade, Libertação, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, e a última delas, E a Vida Continua. Aqui na coleção de André Luiz nós vamos identificar, por exemplo, na obra Libertação, informações valiosíssimas de trabalhos espirituais iniciando-se ali
o auxílio da Umbanda, depois se desdobrando em outros trabalhos espirituais, enfim, e aqui fazendo essa colocação no sentido de que o próprio Chico dizia da importância de respeitarmos todos os segmentos religiosos que se estruturaram e funcionam em favor do bem, em favor das criaturas, né? Independente da denominação, e a gente sabe que as religiões no país de matrizes africanas às vezes sofrem um preconceito e uma incompreensão ainda, assim como nós outros espíritas, né, que estamos pautados nas obras básicas de Kardec. Imaginemos a coleção Fonte Viva, né, que tem aí Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade Viva e Ceifa de Luz. Então a gente vai observando, e aqui eu fiz questão de citar as obras porque são 50. Né? Nós pegamos aqui as coleções e quando fomos fazer a contabilização aqui, deu 50 obras. E se nós lêssemos que seja 1 hora, dependendo do ritmo de leitura, 2 horas por dia, nós demoraríamos de 4 anos e meio a 5 anos para lermos essas obras que aqui colocamos, né? Imaginemos que para 50 obras nós gastaríamos 5 anos e para nós realmente estudarmos as 412 obras publicadas pelo Chico. E imaginemos nós que se para ler já demanda todo esse esforço e esse trabalho, imaginemos nós para escrever. Aí a gente fica pensando, né? E pelo nível e pelo conteúdo das obras, né? A gente fica pensando que realmente tem algo para além, né, dos nossos sentidos que justifica tão portentoso trabalho, tão extraordinário compêndio de ensinos e que, finalizando aqui a nossa fala, nós não temos dúvida em dizer que realmente é um complemento natural das obras básicas. A dizer também aqui, repetindo, né, que é uma mediunidade sim de revelação, e aqui poderíamos dizer que às vezes nós valorizamos mais uma obra a outra, prestigiamos mais esse ou aquele autor espiritual, mas a gente vai percebendo que a espiritualidade utilizou essa vasta quantidade de obras para ali, em uma e em outra, deixar as mensagens, talvez de forma estratégica. Não concentrou-se, inclusive, informações densas sobre a igreja da época, sobre questões políticas, sobre questões humanitárias. Elas estão, então, estrategicamente colocadas nessas obras, nas 412, e a nossa tarefa é garimpar. Nós precisamos garimpar essas obras para identificar ali. Às vezes, opúsculos singelos com mensagens espirituais para meditação, quando a gente menos imagina, tem uma informação de relevância extraordinária ali naquela obra, né? Então a gente vai percebendo que sim, é uma obra de revelação e que nos traz então o complemento da promessa que Jesus fez à humanidade de que nos enviaria então o Consolador ou Paráclito, que haveria de nos dizer ou de nos esclarecer tudo aquilo que ele estava a nos dizer, né, naqueles dias difíceis em que ele esteve conosco sobre a face da terra. Essa obra vem, então, para estimular, né, o conhecimento e o aprimoramento moral. E vem revelar-nos um grande remédio, né? Porque, apesar de a gente estar falando da parte intelectual desse trabalho extraordinário do Chico, né, ou dos espíritos por meio da psicografia e da mediunidade do Chico, a gente vai identificar também no médium uma capacidade extraordinária de se dirigir aos semelhantes e de fazer o bem. Ele, além de trazer o ensino como desdobramento do Consolador, ele nos ofereceu o exemplo de que o grande remédio para a humanidade, e olha, se tivéssemos esse remédio nas farmácias, né, nas caixinhas, nas prateleiras, esse remédio é o amor, né? Pois que ele cobre a multidão de pecados, ou como dizia Gandhi, um homem que ama aniquila o ódio de milhares, né? E a essência da mensagem de Jesus, em que pese a sua missão, então,
ter sido ou estar em curso, que para que nós alcancemos vida e vida em abundância, precisamos desse conhecimento, mas não podemos descuidar do exercício da prática do amor. É a mensagem do Mestre e que Francisco Cândido Xavier também viveu com intensidade e exemplificou para cada um de nós. E aí nós encerramos lembrando daquela passagem do Mestre, que é a expressão pura, né, de humildade do amor, quando Marcos anotou lá no seu evangelho: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Ou seja, se a gente quer realmente alcançar, né, equilíbrio interior, paz interior, luz espiritual, né, e sermos criaturas cada vez mais livres das nossas próprias imperfeições, nós precisamos nos conscientizar que o caminho é do serviço. E se nós temos as obras básicas, Francisco Cândido Xavier foi uma mensagem viva do serviço, né? Em favor de todos, se anulando muitas vezes, sofrendo muitas vezes, mas não esmorecendo na tarefa de buscar essa verdade, de praticar o bem e de nos revelar um mundo, uma realidade espiritual extraordinária, assim como o nosso codificador Allan Kardec. Estas as reflexões que tínhamos para a noite, e agradecemos o convite, e apenas queríamos finalizar, Harry, dizendo, né, que a ciência tem se debruçado aí para buscar soluções para nós, para a humanidade, ao longo das décadas, e vamos dizer dos séculos, e a ciência nos provou com consistência que não é possível viver na Terra sem a água, sem o ar, sem o alimento e sem a luz. E Jesus, nos evangelhos, nos revelou, dizendo-nos: eu sou a fonte da água viva, eu sou o fôlego de vida, eu sou o pão da vida. E referenciando, por fim, os 4 elementos básicos, ele nos disse: eu sou a luz do mundo. A ciência está certa, né? Nós precisamos muito de Jesus ainda em nossas vidas para que nós a vivamos em abundância. Muito obrigado. Convido os irmãos presentes a esta reunião virtual para elevarmos os nossos pensamentos, mentalizando a figura meiga de Jesus, o meigo Rabi da Galileia, estando presente entre nós, mentalizando a nossa diretora espiritual, a irmã Sheila, e todos os trabalhadores invisíveis da nossa casa de oração, presentes neste momento, para que envolva cada um de nós, participantes desta enlevo espiritual, para trazer as energias positivas do bem e do amor que estão em todo o universo, a fim de que essas energias possam nos envolver um a um e penetrar pelos nossos centros de força e envolver os nossos órgãos, nossas glândulas, nossas células, em vibrações de muita paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Mestre amado Jesus, queremos também vos pedir neste momento sublime que permita aos trabalhadores invisíveis que magnetizem as águas que se encontram já colocadas pelos nossos irmãos à disposição de serem transformadas em remédio
adequado a cada um que delas fizer uso. E assim as nossas dores possam ser afastadas e também os nossos entendimentos possam ser aflorados para as verdades evangélicas, muito bem expostas pelo irmão orador da noite. Essas mensagens também são bálsamos para os nossos espíritos, sequiosos da esperança de um mundo melhor. Peço também aos irmãos que, seguindo a tradição da casa de Sheila, que já tenham colocado os nomes dos seus entes queridos naquele livro de orações, encarnados e desencarnados, que aproveite esse momento para mentalizar a cada um deles, a fim de que essas criaturas recebam tudo de bom que estamos almejando para eles, que sejam também envolvidos pela mesma luz, paz, equilíbrio e harmonia. E assim, Senhor Jesus, agradecidos por este momento, assim seja. Mestre amado Jesus, em vosso nome iniciamos essa oratória da noite de hoje. Essa reunião benfazeja, em comunhão com os espíritos superiores, os vossos emissários que estão sempre a postos para nos ajudar, para nos intuir os bons caminhos e as boas atitudes, a fim de que possamos cada vez mais seguir a nossa trajetória terrena, evoluindo, sempre caminhando passo a passo nessa viagem de renovação. E por isso, Mestre amado Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos nesta noite e pela presença dos vossos emissários entre nós, e a nossa querida irmã Sheila, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja.